É com grande alegria que dou as boas-vindas a você para mais um encontro com a palavra. Depois de termos estudado os livros de Gênesis, Êxodo e Levítico, continuaremos nosso estudo do Velho Testamento com o livro de Números. Nesse livro vamos continuar a narrativa histórica que foi iniciada no livro de Gênesis e que continua por 2/3 do livro de Êxodo. Quando começam os detalhes da construção do tabernáculo no livro de Êxodo, a narrativa é interrompida e começa agora no livro de Números. O livro de Números nos fala sobre um período de 40 anos da história do povo hebreu. Esse período histórico poderia ter sido evitado, mas existe uma alegoria da salvação que se inicia no Gênesis e continua por todos os livros históricos. É mais ou menos assim. No livro de Gênesis você encontra a origem da salvação. A origem da queda do homem está no seu caráter. Gênesis capítulo 3 descreve o caráter do homem, como era e como é. O livro de Gênesis também nos fala que a nossa salvação tem suas origens no caráter de Deus, como era e como é. O título Gênesis sugere começo, como a palavra genética. Esse livro nos fala sobre o início ou a origem da nossa salvação. O livro de Êxodo ilustra a nossa salvação dizendo que ele é como a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Assim como eles foram libertos da escravidão do Egito, é possível para mim e para você sermos libertos da escravidão do pecado. Muitos não fazem o que querem, fazem o que têm que fazer ou o que precisam fazer. Isso significa que não são livres. Poucas pessoas são realmente livres. Jesus disse que, se pecamos continuamente, somos escravos do pecado. Mas ele pregou a salvação que pode nos tornar livres. De acordo com Jesus, quando a salvação nos liberta, somos realmente livres. Essa salvação é alegoricamente representada para nós no livro de Êxodo, quando o povo de Deus foi liberto da escravidão sob a qual vivia no Egito. O plano é que eles fossem libertos do Egito e entrassem na terra de Canaã. Deus tinha dito a Abraão, a Isaque e a Jacó que tinha preparado essa terra especial para eles. Nós a chamamos de a Terra Prometida. A terra que mana leite e mel. Uma terra muito fértil e frutífera. Eles deveriam entrar na terra prometida. Devemos entrar na terra prometida da vida abundante ou no viver cristão abundante. O livro de Números fala sobre um parênteses que houve entre a libertação do Egito e a entrada na terra prometida de Canaã. Eles não foram direto do Egito para Canaã, não. O livro de Números diz que eles andaram por 40 anos em círculos no deserto. Triste dizer, mas sabe que é assim realmente que muitos cristãos ou muitas pessoas que estão na igreja hoje vivem. Eles vivem assim muitas vezes. Eles foram libertados da pena ou do poder do pecado porque, na verdade, creem no Evangelho de Jesus Cristo, como está ilustrado no livro de Êxodo e no livro de Levítico. Mas parece que não descobriram a vida abundante. Vivem deprimidos, desanimados, insatisfeitos e sem realização. Não entraram na terra prometida, na vida cristã abundante. Ao contrário, andam em círculos, dando voltas e voltas, voltas por falta de fé, de desilusão e confusão. O livro de Números continua com a narrativa histórica dos hebreus, ilustrando a nossa própria vida. Gostaríamos que não fosse verdade, mas frequentemente a nossa experiência de salvação se assemelha à salvação alegórica que encontramos na história dos hebreus, relatada nos primeiros livros da Bíblia. Agora que chegamos no livro de Números e você começa a se familiarizar com a sua narrativa, gostaria de lembrar algumas das regras para estudar o Velho Testamento que foram apresentadas no início do curso. É muito importante que saibamos como estudar as Escrituras. Um dos objetivos principais desse curso é dar a você uma visão das Escrituras. Vamos rever algumas dessas regras. Primeiramente, lemos em João, capítulo 17, versículo 17, as palavras de Jesus a respeito das Escrituras. A tua palavra é a verdade. É uma linda afirmação que nos dá uma característica das Escrituras para que a estudemos.
Se você tiver a mesma ideia de Jesus sobre as Escrituras, então, quando você for estudá-la, estará buscando a verdade. Quando você estuda as Escrituras, não deve estar preocupado com a forma literária na qual a verdade é apresentada. Muitas vezes as pessoas estudam as Escrituras tendo em mente a seguinte questão: qual é a forma literária desse livro das Escrituras que estou estudando? Como já dissemos tantas vezes, devemos estudar as Escrituras tendo em mente outras questões. O que isso quer dizer? O que significa? O que significa para mim? Em outras palavras, não estou estudando as Escrituras sobre a perspectiva de sua forma literária. Estou estudando as Escrituras buscando a verdade que ela ensina, sem me importar com a sua forma. Com essa atitude e tendo em mente a visão de Jesus sobre as Escrituras, ela se abrirá para você. Outra regra para estudar as Escrituras está em João, capítulo 7, verso 17. Se você lê as Escrituras buscando a verdade, se deseja praticá-la e aplicar essa verdade na sua vida, então conhecerá a verdade. Se você praticá-la, vai conhecê-la. Se fizer o que ela diz, então saberá que ela é a palavra de Deus e que é a que veio de Deus. E que mostra a você como viver. Juntando esses dois versículos, João 17:7 e João 7:17, você descobre como estudar as Escrituras. Busque a verdade e tome a decisão de aplicá-la na sua vida quando Deus revelá-la para você. No Salmo 119, 160, o salmista diz: todas as tuas palavras são verdadeiras. Esse versículo nos dá uma compreensão maior de como estudar as Escrituras. Procure a verdade essencial. Não se desvie com assuntos irrelevantes ou de pouca importância. Procure a grande verdade. Aproxime-se das Escrituras, pronto para obedecer a grande verdade quando Deus mostrá-la a você. Outro princípio importante que deve ser lembrado quando estudamos a Bíblia, especialmente os livros históricos, é que todos os eventos ali relatados realmente aconteceram. Não são fábulas. Aquelas coisas aconteceram para aquelas pessoas, para que servissem de exemplos e avisos para mim e para você. Portanto, procure identificar quais são os exemplos e quais são os avisos contidos na narrativa histórica. Depois lembre-se que esses acontecimentos têm um significado alegórico ao mesmo tempo e não perdem a sua historicidade. Esse princípio está baseado no versículo de Gálatas 4:24, onde Paulo se refere ao fato de Abraão ter 2 filhos. Ele diz: o que se entende por alegoria? É claro que é história, mas certamente também é uma alegoria. Paulo nos garante. Eu relembrei essas alegorias porque no livro de Números é importante que procuremos a verdade. Quando estudamos o surpreendente livro de Números, devemos tomar a decisão de aplicar essa verdade em nossas vidas. Nesse livro em particular, que é toda uma narrativa histórica, devemos procurar a verdade em forma de exemplos e avisos. Também devemos perceber que esse livro, além de ser um livro histórico, é uma alegoria. Gostaria de relembrar também a definição de alegoria. Uma alegoria é a descrição de uma coisa por meio da imagem de outra coisa. Ou uma alegoria é uma história na qual lugares, pessoas e acontecimentos têm outro significado, geralmente de valor instrutivo e moral. Com essa definição de alegoria, venha estudar o livro de Números, procurando a verdade alegórica. Tenho certeza de que você encontrará grande parte dela nesse livro. Além disso, procure também no livro de Números a verdade que é impressionante. Acho que o livro de Números é um dos livros mais intrigantes da Bíblia. É verdade, acho que o livro de Números realmente tem para nós uma lição surpreendente. Nos nossos estudos da Bíblia, vou sempre dizer: esse é o livro mais interessante da Bíblia, ou então, esse é o meu livro favorito, ou esse é o meu personagem preferido ou favorito. Uso muito essas expressões. Parece que o meu livro preferido é sempre aquele que estamos estudando no momento. Mas não posso dizer isso a respeito do livro de Números. Esse livro não é o meu preferido. O livro de Números não é o livro que eu mais gosto de ensinar, porque ele é um livro muito intrigante. Quando você estuda esse livro procurando a verdade e desejando aplicá-la na sua vida, descobre que a mensagem do livro de Números é uma incrível e impressionante verdade. O livro de Números tem esse nome porque o povo foi contado 2 vezes naquele período. Um censo aconteceu no capítulo 13 e outro no capítulo 26 desse livro.
Entre o primeiro e o segundo censo aconteceu um fato intrigante. Uma geração inteira morreu. Quando o primeiro censo foi realizado, havia 626.550 homens, sem contar as mulheres e crianças, o que somaria um total de mais ou menos 2 ou 3 milhões de pessoas. Apenas os homens com mais de 20 anos eram contados e havia 625.550 homens. Intrigante o fato deles contarem apenas os homens com 21 anos ou mais. Qual é a idade para a maioridade? Eu não sei porque algumas pessoas consideram 12 anos como uma idade para exigir-se responsabilidade. Jesus foi para o templo quando tinha 12 anos. Essa é a única vez em que a idade de 12 anos foi mencionada na Bíblia. Em nenhuma parte da Bíblia a idade de 12 anos é citada, associada à ideia de responsabilidade. Mas a idade acima de 20 anos é mencionada nas Escrituras várias vezes. A idade 21 anos é registrada na Bíblia associada à ideia de responsabilidade cerca de 13 vezes. Apenas aqueles com idade superior a 20 anos eram contados. É daí que vem o nosso conceito de maioridade aos 21 anos. 40 anos depois, foi realizado o segundo censo, e havia 624.730 homens com mais de 21 anos. Aqui está uma verdade impressionante. Quando foi realizado o segundo censo, todos os que foram contados no primeiro censo, 38 anos antes, estavam mortos, com exceção de Josué e Calebe. Todos aqueles homens com idade superior a 20 anos e suas mulheres, caso tivessem, estavam mortos quando o segundo censo foi realizado. Essa é uma verdade muito importante no livro de Números. Se você observar o livro de Números e a razão dessas mortes, encontrará uma verdade que, além de alegórica, é impressionante. A verdade é, por causa da falta de fé de que Deus cumpriria sua promessa, Deus disse: vocês morrerão nesse deserto. Nenhum de vocês com idade superior a 20 anos que tenha murmurado contra mim entrará na terra prometida. Apenas Calebe e Josué poderão entrar. Vocês disseram que seus filhos se tornariam escravos dos povos dessa terra. Pelo contrário, eu os farei entrar seguros nessa terra que vocês desprezaram. Quanto a vocês, seus corpos ficarão no deserto e vocês peregrinarão no deserto por 40 anos. Desse modo pagarão pela sua falta de fé até que o último de vocês caia morto no deserto. Eu ensinarei a vocês o que significa me rejeitar. Todos vocês morrerão nesse deserto. Eu quero deixar com vocês agora um desafio. No livro de Números lemos sobre a morte de uma geração inteira dos filhos de Israel porque eles não creram. Enquanto estudamos o livro de Números, pergunte a si mesmo: o que isso quer dizer? O que significa? O que significa para mim? Você crê em Deus? Você confia nas suas promessas? É intrigante, é impressionante quando nós, assim como os israelitas do Velho Testamento, não cremos em Deus. Mais uma vez o nosso tempo acabou, portanto eu lhe convido, junte-se a nós no nosso próximo encontro, quando continuaremos nosso estudo no livro de Números e veremos como poderemos aplicar essas verdades em nossas vidas. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus abençoe. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, onde juntos estamos estudando a Palavra de Deus. Estamos fazendo esse estudo tendo em mente encontrar respostas para 3 perguntas. O que isso quer dizer? O que significa? O que significa para mim? Estamos estudando agora o livro de Números, que possui muitas lições espirituais para aprendermos e aplicarmos em nossa vida. Quanto mais estudo as verdades contidas no livro de Números, mais eu me convenço, de que o capítulo mais impressionante desse livro é o 14. Nesse capítulo, Deus tentou provar que estava com eles várias vezes quando o povo estava andando no deserto. Deus fez milagres e tentou dar uma base para a fé deles, tentou dar fé para que o povo de Israel acreditasse que poderiam sim atravessar o rio Jordão e invadir a terra de Canaã. Você pode perguntar, por que eles não foram do Egito direto para a terra de Canaã? Logo, povos bem hostis ocupavam a terra de Canaã. Eles precisariam de muita coragem para obedecer a ordem de invadir a terra de Canaã.
Por isso que eles não creram, sabe? Eles não tiveram fé para invadir a terra. Deus falou 10 vezes que faria milagres espetaculares acima de Jericó. Em vez disso, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, desceram o Monte Sinai, depois foram para Cades Barneia e só andaram em círculos durante 40 anos. No primeiro capítulo de Deuteronômio está escrito que levaria apenas 11 dias para ir direto do Egito para Canaã. 11 dias! Por que eles não fizeram isso? Não era só uma questão de sair marchando de um ponto a outro, outros pares para que eles pudessem invadir aquela terra. Deus queria dar uma base de fé, para que eles tivessem sim fé suficiente para entrar na terra de Canaã. Mas eles andaram em círculos durante 40 anos. Em várias ocasiões cometeram pecados horríveis e Moisés teve que ser sacerdote e profeta. Moisés subiu o Monte Sinai como sacerdote e intercedeu por eles junto a Deus. Moisés orou: Senhor, perdoa-os, perdoa-os. Moisés era uma pessoa tão especial que Deus perdoou o povo 10 vezes. O capítulo 14 é um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia. Mais uma vez, Moisés estava no Monte Sinai e orou: O Senhor é longânimo, grande em benevolência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Agora, esse é o ponto impressionante dessa história. O Senhor disse: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu jurei de nela vos fazer história, salvo Calebe e Josué. Mas a vossos filhos, os quais dizeis que seriam levados como presas, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, por causa das vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se consumam no deserto. Que tristeza caiu sobre o acampamento quando Moisés transmitiu ao povo as palavras de Deus, hein? Eles se levantaram no outro dia bem cedo e começaram a caminhada para a terra prometida. Eles disseram: Pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Mas Moisés disse: Não subais, sereis derrotados diante de vossos inimigos, porque vos desviaste do Senhor. Ele não será convosco, e caireis à espada. Esse capítulo é muito impressionante por vários motivos. Ele nos ensina algo sobre nosso relacionamento com Deus. Quero deixar isso bem enfatizado. A salvação está ilustrada quando Moisés pediu que Deus os perdoasse, e Deus diz: Eu os perdoo, Moisés. Não há dúvidas quanto ao perdão. Eu os perdoo. Isso é salvação. Mas na vida cristã, na vida de fé, na vida espiritual, existe mais do que nosso perdão. Além do perdão, existe também o glorificar a Deus, servindo-o e entrando onde Ele nos manda entrar. É isso que está ilustrado aqui. A Bíblia afirma que há propósitos para a nossa salvação. Eles não cumpriram esses propósitos. O apóstolo Paulo coloca dessa forma: pela graça sois salvos, por meio da fé. De acordo com Paulo, não somos salvos por causa das nossas boas obras, mas somos salvos para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo afirma que somos feitos. Não há aqui nenhuma referência alegórica à salvação. A aplicação alegórica referente à salvação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A terra prometida representa essa verdade de maneira alegórica. Deus é muito paciente, infinitamente paciente. Deus também é gracioso. Creio que o capítulo 14 de Números, o capítulo-chave desse livro, fala que todos nós atingimos um momento de decisão.
Nesse momento, depois de muita graça e paciência, decidimos se vamos ou não fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Sou fascinado por aviões. Não entendo nada de mecânica, mas tenho fascinação pelo voo dos aviões, principalmente um Boeing 747 no Jumbo. Eu não me conformo com um avião tão grande, levantando-se da pista, enfim. Um dia atendi um piloto, conversei com o piloto de um 747. Eu me esqueci da hora conversando com ele sobre aviões e sobre o que é pilotar um deles. Ele me contou sobre a aterrissagem de um 747. Ele falou: quando você tem que aterrissar um desses aviões grandes, tem um momento que você tem que decidir pela aterrissagem. Depois que você atingiu esse ponto, não dá mais para abortar. Você tem que pousar ou então causa um acidente. Não tem escolha. O capítulo 14 está falando sobre nosso relacionamento com Deus. Mais uma vez quero enfatizar que ele não está falando sobre salvação. A salvação é baseada na graça, não em obras. Esse capítulo tem a ver com encontrar a perfeita vontade de Deus para a sua vida e o propósito para o qual Ele nos criou e nos salvou. Creio que exista um ponto em que Deus mostre 10 vezes para você quem Ele é. Pode ser que Deus tente umas 10 vezes fazer com que você veja a vontade dEle para a sua vida e que te encoraje a fazê-la, ou seja, a fazer a vontade dEle. Mas esse capítulo tão impressionante mostra que podemos chegar num ponto com Deus que Ele diga: chega, já basta. No capítulo 1 de Romanos, Paulo usa uma expressão 3 vezes. Ele diz: Deus os entregou. Não quer dizer que Deus desistiu do homem. Deus nunca desiste do homem, mas acaba entregando ao que Ele quer. Deus nos fez criaturas com livre escolha e Deus não vai contrariar nossa vontade. A livre escolha é sagrada para Deus. Ele nos fez com livre arbítrio. Ele fará tudo o que puder para que vejamos a sua vontade e a pratiquemos, mas ele chega a um ponto que diz: está muito bem, façam do jeito que vocês quiserem então. É isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. Eu vou encontrar outro que faça a minha vontade, e ele sempre encontra, né? Virá de outro jeito. Não há dúvidas quanto a isso. Mas pode ser exatamente essa a razão de você fazer parte desse reino. Foi por isso que Deus colocou você lá. Esther é um exemplo tão bonito. Ela disse: diga a todos os judeus que orem e jejuem. Eu vou me apresentar. No livro de Esther, lemos que ela foi comissionada para ser salvadora do povo judeu que estavam prestes a serem aniquilados na Medo-Pérsia. Eles buscaram Esther, que tinha se tornado rainha da Pérsia. Deus posiciona o seu povo, da mesma forma que fez com José no Egito, Daniel na Babilônia e Moisés no palácio de Faraó. Esther estava no palácio do imperador persa. Quando os judeus estiveram frente a um genocídio, eles a procuraram e disseram: Esther, interceda por nós junto ao imperador. Se alguém entrasse na presença do imperador persa sem ser convidado e ele não estendesse o cetro para essa pessoa, ela poderia ter sua cabeça decepada. Esther lembrou aos judeus desse fato. Ela disse: o rei não tem me chamado há 2 meses? O seu tio, que era um homem de Deus, respondeu: Esther, se você não livrar o povo de Deus, Deus vai livrá-lo de outra forma. O livramento era o rei: se eu perecer, pereci. Ela colocou sua vida em jogo e o livramento do povo de Deus veio por meio dela. Creio que a aplicação da história de Esther seja essa. Se você não fizer a vontade de Deus, Deus não será um perdedor. Ele não precisa de você. Ele usará outra pessoa para fazer sua obra e, de alguma forma, ela será realizada. Não pergunte: o que Deus vai fazer se eu não fizer a sua vontade? Ele vai conseguir que sua obra seja realizada, então, de um outro jeito. Ele não precisa de você, ele não precisa de ninguém. Quem sai perdendo é você. Mais cedo ou mais tarde a perda virá. Se você atingir esse ponto que chamo de momento de decisão, quando fica claro para Deus que você não fará a sua vontade, Deus se afastará de você e quem vai sair perdendo é você. Então, vale a pena fazer a vontade de Deus, não? Bom, aquelas pessoas andaram no deserto durante 40 anos. Há quanto tempo você está andando no deserto? Há quanto tempo você foi salvo? Há quanto tempo Deus libertou você do Egito espiritual? Há quanto tempo Deus começou a mostrar a sua terra prometida a você? Há quanto tempo Deus tem tentado mostrar para você o que o apóstolo Paulo chama de a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós.
Quando Deus nos criou, Ele jogou fora a forma. Isso mesmo, não há ninguém como você. Esse é o plano de Deus, sim. Deus não só fez você uma pessoa única, como também tem um plano único para a sua vida. Deus quer fazer algo com você que é único e especial. Não importa quem você é ou qual seja o seu dom. Deus salva uma pessoa porque Ele tem um plano para ela. Pense no apóstolo Paulo. Deus olha para ele e vê um homem que odeia os seguidores do caminho, ou aqueles que seguem a Jesus Cristo. Saulo de Tarso está fazendo o papel do general nazista Adolf Eichmann. Na verdade, Saulo não matava os judeus, mas os prendia para que fossem deportados e executados. Esse era o seu objetivo, prendê-los para que depois fossem mortos. Seu nome causava terror nos corações dos cristãos. Deus olha para Paulo e diz: eu tenho um plano para esse homem. Sim, eu tenho um plano para ele. Então ele salva Saulo na estrada de Damasco. Deus falou com o velho Ananias e o instruiu para batizar Saulo. Ananias retrucou dizendo que Saulo era inimigo da igreja e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. E fazer a vontade de Deus, essa é a mensagem do livro de Números. É essa verdade que procuramos nesse livro. Olha, talvez não seja tarde demais para descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida também. Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Descubra e faça a vontade de Deus. Vale a pena. Até o nosso próximo programa. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra, um curso que nos ajuda a estudar a Bíblia. Estamos estudando o livro mais importante do mundo e estamos felizes por você ter se unido a nós nesse curso. Vamos continuar o estudo do Velho Testamento e especificamente do Pentateuco. Então Deus mostrou a Ananias qual era o seu plano para Saulo. Olha, ele levará o meu nome perante gentios, reis e os judeus. Deus sempre teve um grande plano para a vida de Saulo de Tarso, conhecido como Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza que devemos provar os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Na nossa última aula paramos no livro de Números. Vimos que o livro de Números nos apresenta a verdade usando alegorias, uma verdade impressionante que nos desperta se estivermos apáticos. Mas uma verdade que pode encorajar nossos corações se estivermos no centro da vontade de Deus. Lembre-se que há uma alegoria sobre a salvação que começa no livro de Gênesis e continua nesses primeiros 5 livros da Bíblia. Sempre, segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel seguiam viagem. E segundo a ordem do Senhor, paravam e se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Sabe, essa é uma linda história de um milagre que para nós simboliza a unção do Espírito Santo e o ser cheio do Espírito. Lembre-se que a tenda de adoração mais tarde, no Novo Testamento, torna-se a figura dos nossos corpos. O Espírito Santo nos unge, habita em nós e nos enche da mesma forma como ele fez naquela tenda de adoração no tabernáculo. Quando aplicamos esse milagre do livro de Números, descobrimos uma verdade surpreendente. Você pode perguntar, se a nuvem os guiava, se quando a nuvem se movimentava, eles também se movimentavam, então por que a nuvem não os fez passar direto pelo deserto, pelo rio Jordão e finalmente para a terra prometida? Se eles estavam seguindo a orientação de Deus, por que andavam em círculos? Acho que é uma grande verdade aqui, se pensarmos que Deus tem limitações. Deus realmente tem limitações por causa das nossas fraquezas, claro, não das dele. Deus nos fez criaturas com capacidade de escolha. Isso para Deus é sagrado. Ele não vai violar a nossa liberdade de escolha, nunca. Em todo o universo, Deus nos deu a oportunidade de escolher. Somente para nós. Nós temos essa oportunidade. Claro que não. Deus é limitado no sentido de que nos fez criaturas com livre escolha e nunca nos forçará a fazer coisa alguma.
Deus pode fazer uma pressão sobre nós. Ele pode nos fazer várias ofertas difíceis de recusar. Algumas vezes a única coisa que nos sobra fazer é nos render a Ele e à sua vontade. No entanto, Deus nunca nos forçará a coisa alguma, porque Ele nos criou com a capacidade de livre escolha, com o livre arbítrio. A liberdade de escolha é uma verdade interessante, contida na aplicação desse milagre no livro de Números. O que há de especial no homem se comparado a tudo mais que Deus criou na terra? Deus criou só uma criatura que pudesse fazer a vontade dele por livre escolha. Essa é uma parte muito importante do plano de Deus. Isso o limita na sua capacidade de nos dirigir. Deus parece ser limitado pela nossa falta de fé. Se nós temos fé para crer e reivindicar todas as bênçãos de Deus para nós e aceitar sua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida, então Ele pode nos levar para a nossa terra prometida espiritual. Ele pode nos abençoar e nos dirigir para o centro da sua vontade. Mas, se nós não crermos, então Deus fica limitado pela nossa falta de fé. Não é que lhe falta poder. Quero enfatizar essa aplicação agora. A verdade da presença de Deus em forma de nuvem durante o dia, em forma de coluna de fogo durante a noite, veio sobre a tenda de adoração, o tabernáculo, e a encheu. A nuvem se tornou o centro, vamos dizer assim, ao redor do qual o povo de Deus encontrava a direção divina. Acho que a aplicação desse milagre é, muitas vezes, a história da minha vida e também da sua vida. Há o que chamamos de vontade orientadora de Deus e vontade permissiva de Deus. Se Deus é Deus e se Ele é todo-poderoso, nada pode acontecer sem que Ele permita. Mas também há a vontade orientadora de Deus. Imagine dois círculos, que eu quero dizer, um dentro do outro, com o mesmo centro. Dois círculos, um dentro do outro. O círculo interno representa a vontade orientadora de Deus, e o círculo externo representa a vontade permissiva de Deus. Existem muitos crentes que passam grande parte de suas vidas na vontade permissiva de Deus, e poucos que passam a vida dentro da vontade orientadora de Deus. Eu acho que é isso que está ilustrado na nuvem e na coluna de fogo que não levaram o povo diretamente do deserto para a terra prometida. O Novo Testamento, no livro de Hebreus, diz que eles não entraram na terra prometida por causa da sua falta de fé. Outra verdade interessante contida no livro de Números está no capítulo 11, que fala sobre a carne e o maná. Deus os alimentou sobrenaturalmente com maná. Em hebraico, maná quer dizer: o que é isso? Eles nunca descobriram o que era aquilo, então eles chamavam de o que é isso? Se você quiser dizer o que é isso em hebraico, diga simplesmente maná. É interessante notar que quando eles entraram na terra prometida, Deus cessou de mandar o maná. Mas enquanto eles estavam no deserto, Deus supriu. E depois de terem sido salvos e libertos, eles se voltam e dizem: ah, o Egito, que saudade. Sabe, eles começam a ter saudade dos seus antigos caminhos de pecados, dos amigos, dos relacionamentos. Quando alguém que foi liberto do Egito se volta e viu suas necessidades sobrenaturalmente, essas pessoas sempre reclamavam com Moisés. Elas o pressionavam com suas reclamações. Parte disso está escrito no capítulo 11 de Números, onde se lê: então os egípcios que tinham vindo com eles começaram a ter saudades das coisas boas do Egito. Você percebe? Outras pessoas saíram no Êxodo junto com os hebreus. Eram os gentios, egípcios e etíopes que saíram junto com eles. Esses egípcios desejavam as coisas boas do Egito. Lembre-se que o Egito é um símbolo da nossa antiga vida de pecado no mundo. Há uma alegoria aí. Os filhos de Israel se juntaram a essas pessoas e choramingaram. Ah, se nós tivéssemos carne para comer. Ah, se tivéssemos um pouco das delícias do Egito. O ruim disso tudo é que eles preferiram carne ao maná. Esse não é o ponto. A questão está relatada no capítulo 11 do livro de Números.
Várias vezes eles choramingaram. Ah, o Egito, que saudade do Egito. Eles não desejavam tanto assim a carne, eles desejavam o Egito. Alegoricamente, isso é uma figura do que acontece com aqueles que foram salvos e libertos. Deus os livrou da sua vida de pecado, do Egito espiritual. Diz, o Egito. Isso entristece muito a Deus. Ele então diz a Moisés, diga ao povo para se purificar, porque amanhã terão carne. Diga-lhes que o Senhor ouviu os seus lamentos por causa de tudo que deixaram no Egito. Aí está a questão, não era carne. Deus disse que lhes dará carne até que lhes saia pelos narizes. Ele disse, vocês rejeitaram o Senhor e vocês estão chorando por causa do Egito. Esse é o ponto. Depois que ele mandou a carne, também mandou uma praga. No Salmo 106, verso 15, isso é colocado da seguinte forma, de sorte que lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas. E ele fez isso porque o povo desejou a carne e o Egito, e foi o desejo pelo Egito que entristeceu a Deus. Vemos nessa história uma grande verdade para ser aplicada. Novamente tem a ver com o fato de Deus ter nos feito criaturas com livre escolha. No Evangelho de João, quando Jesus encontrou-se com os apóstolos, a primeira coisa que ele perguntou foi, o que vocês querem? Foi exatamente isso que ele perguntou quando se encontrou com André e alguns outros discípulos. O que você quer? Você já percebeu que Jesus frequentemente testa as pessoas fazendo a pergunta, o que quer que eu faça por você? Ele disse para a mulher no poço, se você soubesse com quem está falando, o que pediria? Isso seria uma maneira de testar o caráter de nosso espírito. Imagine se você estivesse orando a Deus e ele perguntasse, ei, o que você quer? As Escrituras dizem que Deus nos dá conforme o desejo do nosso coração. Isso é um grande consolo, mas também é um grande desafio. Quais são os desejos do seu coração? Você anseia por riquezas verdadeiras, por coisas espirituais? Lá no fundo do livro, Deus daria o título, os tópicos dos capítulos, o prefácio, a introdução, e aí mandasse você escrevê-lo e dissesse, pronto, termine a história do jeito que quiser. Eu já tenho o esboço do livro e o revelarei, se você realmente quiser saber. Você foi feito com capacidade para escolher. Escreva a história do jeito que quiser. O que é que você escreveria, hein? Você pode ter o que quiser. Se quiser carne, Deus vai dar carne até que saia pelo nariz. Se quiser dormir por aí, se quiser viver uma vida de pecado, você pode. Há muita gente no mundo que quer fazer a mesma coisa. É só uma questão de tempo até que você as encontre. Você pode ter o que quiser, ou as riquezas verdadeiras, ou as riquezas espirituais que Deus quer dar. Você pode ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus para a sua vida é sempre boa. A vontade de Deus é sempre perfeita. E de acordo com o ponto de vista de Deus, a única agradável para a sua vida. Você pode ter isso. Pode ter as riquezas verdadeiras ou pode ter o Egito. A escolha é sua. Não importa o que seja, Deus lhe dará. Acho interessante o fato de que o livro de Números mostra Deus respondendo reivindicações do povo de Israel. Mas mostra também que Deus fez definhar as suas almas. Isso é a vida de muitos crentes. É claro que no livro de Números encontramos o desafio para que não seja assim conosco. Podemos lucrar com as experiências dos filhos de Israel no livro de Números e sermos desafiados. No seu coração você não diz, o Egito. Imagine que a sua vida fosse a entrar na terra prometida, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quero terminar o estudo do livro de Números com a pergunta, você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida ou está andando em círculos, hein? Com todo o meu ser eu exorto a que você decida no seu coração pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entregue a sua vontade, a vontade de Deus incondicionalmente, para que você tenha a vontade dele na sua vida. A vida é curta demais e demais preciosa. O livro de Números está nas Escrituras para nos alertar que a paciência de Deus tem fim.
Deus pode chegar num ponto com o seu povo onde ele diz: está bem, vá em frente, faça do seu jeito, faça as coisas do seu modo. Eu vou encontrar outra pessoa que faça minha vontade, para que eu seja glorificado. Mas, querido ouvinte, eu espero que esse não seja o seu caso. Espero que você deseje realmente conhecer e seguir a vontade de Deus. Esteja conosco na próxima lição, para quando novamente teremos aí o nosso encontro com a palavra. Até lá então. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, um curso dedicado a ajudar no seu estudo da Bíblia, examinando um livro por vez. O objetivo desse curso é ajudá-lo a entender a Palavra de Deus, para que você possa cada vez mais aplicá-la na sua vida. Estamos estudando as aplicações protegidas, ou se eram cidades fortificadas difíceis de serem conquistadas. Quando os 12 espias voltaram, não tinham como descrever a fartura daquela terra. Eles trouxeram cachos de uvas que, de tão grandes, eram necessários 2 homens para carregá-los em varas. Você já pensou nisso? Bom, isso nos dá uma ideia da indescritível fartura daquela terra. Mas os espias também viram que os povos eram gigantes, guerreiros e bem organizados. Suas cidades eram tremendamente fortificadas. Os espias então disseram: eles são tão grandes que nos sentimos como gafanhotos perto deles. Agora vamos ver um outro tipo de mas no relatório dos espias. Mas Calebe animou o povo quando se apresentou diante de Moisés. Vamos subir de uma vez e tomar as cidades, porque nós podemos conquistá-las. Calebe e Josué foram os únicos a darem uma perspectiva positiva. Todos os outros espias foram negativos em seus relatórios. Deus fica tão impressionado com isso, e eu acho muito interessante que o livro de Números nos apresenta exatamente isso. E o livro de Números nos mostra que o Senhor fica disposto a trocar tudo mesmo. Um povo de mais ou menos 2 ou 3 milhões de pessoas, ele troca por apenas 2 homens. Dicas para a nossa vida contidas no livro de Números, na Bíblia Sagrada. Um outro acontecimento interessante no livro de Números está descrito no capítulo 13, quando eles mandaram espiões para observar a terra de Canaã. Eu tenho certeza que você já conhece essa história. Eles são enviados para observar a terra, o seu povo, ver se eram muitos ou poucos, fortes ou fracos. Os espias tinham que observar as cidades para ver se elas estavam destruídas. Ele diz: todos vocês morrerão no deserto, todos vocês. Mas esses 2 homens, Calebe e Josué, eu levarei comigo para a terra prometida, porque eles seguiram e creram em mim. Isso é incrível. Um dos maiores personagens das Escrituras em termos de fé é esse homem simples chamado Calebe. A história continua de uma maneira muito interessante. Em Josué 14, 45 anos depois, quando o povo já tinha atravessado o Jordão e entrado em Canaã, chegam à cidade de Hebrom. Quando Calebe trabalhou como um dos 12 espias, ele foi até lá. Ele viu a cidade e achou que aquela era a mais linda que ele já tinha visto. Ele ficou muito animado com a cidade e acreditou que Deus lhe daria capacidade, sim, capacidade de conquistá-la. Quando relatou isso para Moisés, Moisés lhe disse: Calebe, quando finalmente nós entrarmos lá, você terá a cidade de Hebrom. Ela será toda sua. Depois de andar durante 40 anos no deserto, Calebe marcha diante de Josué e diz: Ei, você se lembra o que Moisés nos falou quando apresentamos o relatório para ele? Eu já tinha andado 40 anos no deserto e estava em Canaã havia 5 anos. Eu tinha 40 anos quando Moisés me fez aquela promessa. Agora eu tenho 85 anos. Mas eu vou dizer uma coisa. Tenho a mesma força que tinha aos 40. Ainda sou capaz de... Eles eram especialistas no que podemos chamar de gigantologia. Eles sabiam tudo sobre os problemas e obstáculos. Sabe, geralmente quando você apresenta um projeto que necessita de muita fé,
para ser conduzido. É essa a reação que vemos. Se você tiver 12 homens na liderança, 10 deles serão especialistas em gigantologia, ou em focalizar os obstáculos e os problemas somente. Eles vão apresentar todas as razões pelas quais o projeto não vai dar certo e não deve ser levado adiante. Homens como Caleb e Josué não veem os gigantes, mas veem Deus. É claro que eles veem os gigantes, eles veem os problemas, claro, mas eles estão sempre vendo Deus. Os problemas são grandes, mas o Deus deles é maior. Homens com essa visão são raros, mas extremamente valiosos. Acho interessante que no livro de Números de toda uma geração, Deus leve apenas esses 2 homens para a terra prometida, homens que tiveram uma fé tremenda. Outro incidente muito interessante no livro de Números está no capítulo 21, onde vemos que o povo reclamou tanto que Deus enviou serpentes para picá-los. Muitos pastores gostariam de ter um barril cheio de serpentes para soltá-las na congregação de reclamões. Isso mostra o quanto ir até lá, entrar na cidade, e Deus irá comigo e poderei conquistar a cidade de Hebron. Dê-me Hebron. Então Josué deu a cidade de Hebron a Caleb e ele a conquistou. Você está vendo? Caleb é um bonito personagem. Quando aquele povo estava no deserto lamentando, chorando e reclamando tanto que Deus teve que mandar serpentes para picá-los, Caleb agiu diferente porque tinha os olhos focados na terra prometida. Se perguntassem a Caleb o que ele achou do deserto, ele diria: eu me lembro daquelas uvas lá de Hebron, do solo fértil e da beleza da cidade. Caleb nunca perdeu essa visão. Quando aqueles espias voltaram e apresentaram seu relatório, 10 deles eram como a maioria da liderança hoje em dia. Enquanto Deus odeia a reclamação e a lamentação. A reclamação é o oposto de fé. Deus manda serpentes para picar esses que reclamam. Então, quando vários deles estão morrendo por causa das picadas das cobras, Deus envia uma mensagem de misericórdia. Deus diz a Moisés: pegue uma serpente de bronze e erga numa vara no meio do acampamento. Todo aquele que foi picado por serpente irá até o centro do acampamento, olhará para a serpente de bronze que está erguida e então será sarado da picada. Muitos dos que reclamaram e foram picados pelas serpentes disseram: isso desafia todas as leis da ciência médica. O que olhar para um pedaço de bronze tem a ver com uma picada de cobra? Esses então morreram que nem moscas. Mas outros disseram: isso não é muito científico, mas pelo menos é uma esperança. Eu estou morrendo. Estou inchando como um sapo. E estou morrendo por causa dessa picada. Essa é a única esperança que eu tenho. Esses foram carregados até o centro do acampamento ou se arrastaram até lá. E quando olharam para a serpente de bronze, foram curados da picada. Simples assim. Esse é um dos grandes milagres da Bíblia. Uma linda montou aquela serpente de bronze, e quando as pessoas olhavam ela, eram curadas das picadas das serpentes. Quando eu for levantado na cruz e as pessoas olharem para ela e crerem, os seus problemas com o pecado serão totalmente solucionados. A cruz é a única solução de Deus para o problema do pecado, e isso faz de mim o único Salvador providenciado por Deus, diz Jesus. Essa é uma das mais lindas ilustrações do Novo Testamento sobre o que significa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Nessa afirmação, Jesus nos declara quem Ele era, o que Ele era e por que Ele estava no mundo. Jesus era o único Filho de Deus, a única solução de Deus, o único Salvador providenciado por Deus. Jesus fez a ligação entre o milagre do Velho Testamento e todo o ensino. O milagre da serpente de bronze no livro de Números, além de ser grande, é também mais uma das alegorias de Jesus Cristo. Muitas pessoas referem-se a essas alegorias como tipos de Cristo. A palavra tipo vem do grego tupos. Um tupos é um pequeno objeto de estudo, um símbolo que causa uma história. É interessante que esse milagre do Velho Testamento seja apenas mais um, até que você chegue no capítulo 3 do Evangelho de João. Nesse capítulo, Jesus faz uma aplicação. Jesus mostra que, mesmo tendo sido grande,
ele não é apenas mais um milagre do Velho Testamento. Jesus tinha passado a noite conversando com um rabi chamado Nicodemos, para quem falou: eu tenho que ser levantado numa cruz. Assim como Moisés levantou aquela serpente numa vara, eu tenho que ser levantado numa cruz porque sou o único filho de Deus. Como o único filho de Deus levantado na cruz, eu serei a única solução de Deus para o problema do pecado do mundo. Eu deverei ser levantado na cruz porque, como único filho de Deus e única solução de Deus, serei o único Salvador providenciado por Deus. Eu sou o único Salvador que Ele enviou. No terceiro capítulo de João, versículos 14 e 21, Jesus faz a mais dogmática de suas afirmações. Ele fez muitas afirmações dogmáticas do tipo: eu sou o caminho e não há outro. Ele diz também: devo ser levantado como Moisés, levando pacto em você e em mim. Acredito que seja esse o propósito desse grande milagre. No livro de Números, vemos várias verdades alegóricas e interessantes. É interessante ver o que acontece quando a tenda ou tabernáculo é erguido e a nuvem veio sobre ela, enchendo-a e tornando-a o centro de orientação divina para todo o povo. A maneira como Deus guiou aquele povo é uma figura alegórica linda e interessante de como Deus nos guia hoje pelo seu Espírito. Acho interessante a alegoria da história da carne e do maná e o que Deus disse quando eles tiveram saudade do Egito. Vocês querem isso, é? Então é isso que vocês terão. Considero uma aplicação devocional muito forte. Deus suprirá as nossas necessidades, mas se insistirmos em ter alguma coisa que não é da vontade dele, ele vai permitir que nós tenhamos. Mas isso vai definhar as nossas almas. Acho interessante ver quando eles mandaram os espias. Os 12 voltaram, mas apenas 2 tiveram fé. 10 não tiveram. É interessante perceber que aqueles 10 espias Bem-vindo a mais uma transmissão do programa Encontro com a Palavra. Que alegria poder estar mais uma vez junto com você. Em nosso estudo já chegamos ao livro de Números, onde descobrimos uma verdade alegórica, fascinante e também impressionante. Continuando o estudo dessa impressionante verdade e às vezes espantosa, gostaria que nos concentrássemos em mais algumas páginas do livro de Números. Por exemplo, no capítulo 12, há uma passagem de Moisés que é muito interessante. Sabe, eu fico impressionado com o que o livro fala sobre a grandeza de Moisés. O último capítulo de Deuteronômio afirma que ele era um homem inigualável, um dos mais importantes homens de Deus que já existiu. Em vários trechos do livro de Números lemos como morreram porque não tiveram fé e nunca entraram na terra prometida. Finalmente, é alegórico e interessante ver o que o Evangelho de Jesus Cristo declarou de maneira tão clara e dogmática, fazendo menção da história das picadas das serpentes e de como as pessoas deveriam apenas olhar para a serpente de bronze. Porque se elas simplesmente olhassem com fé, seriam salvas, mesmo que não fizesse sentido olhar para aquele símbolo. Da mesma forma que a serpente de bronze era semelhante às serpentes, Jesus era semelhante aos homens. E assim como a serpente foi levantada, Jesus também foi levantado na cruz. Todos que olharem para ele com os olhos espirituais serão salvos da mordida do pecado. Eu gostaria de saber se você já olhou para Jesus Cristo levantado na cruz. Você já colocou a sua fé e confiança em tudo que Jesus fez por você na cruz? Ele é a única solução, porque Jesus Cristo é o único Salvador. Ele quer ser o seu Salvador. Se você nunca tomou esse passo de fé, então faça isso hoje. Inclusive, você pode entrar em contato conosco. Temos literatura que explica como você pode tomar esse passo de fé na sua vida e ter certeza do seu destino eterno. Por hoje é só, nosso tempo já se foi. Então, até o nosso próximo programa. Ele era especial e importante
No capítulo 12, versículos 3 e de 5 a 8, lemos as seguintes palavras: Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Uma das palavras mal interpretadas na Bíblia é a palavra manso. Jesus disse: Bem-aventurados os mansos. Você lembra? Esta palavra não significa que pessoas fracas são abençoadas de maneira especial. Não é isso que a palavra manso quer dizer. Nas Escrituras, a palavra manso significa algo como dócil, submisso. Imagine um cavalo garanhão, um cavalo forte. Quando esse cavalo é domado, recebe freio na boca, cabresto na cabeça e sela nos lombos. Não quer dizer que tenha se tornado fraco. Ele está manso. É esse o significado de manso na Bíblia. Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou. Deus disse a Moisés que havia um lugar perto dele, que ele queria que Moisés habitasse. E Moisés decidiu que era nesse lugar onde ele queria estar. Moisés queria estar perto de Deus e ele estava perto de Deus como ninguém tinha antes ficado. Ele estava tão perto de Deus e Deus o valorizava tanto que chegaria a trocar uma nação inteira por ele. Sabe, isso é impressionante. Continuando o estudo da vida de Moisés, é impressionante ver que Moisés não entrou na terra prometida. No final, Deus não trocou uma nação inteira por Moisés. Deus trocou a nação inteira por Caleb e Josué. O pecado de Moisés, no capítulo 20, é um dos mistérios. Manso. Em que sentido Jesus era manso? Ele era manso porque sempre fazia a vontade de seu pai. Ele podia dizer: Eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai. Ele se tornou manso porque aceitou completamente o jugo da vontade do Pai. Jesus nos disse: Tomai o meu jugo e sede mansos. Quando Saulo de Tarso se converteu, quando ele conheceu a Jesus de forma tão dramática a caminho de Damasco, e perguntou: Quem é, Senhor? E depois disse: Senhor, que queres que eu faça? Seu nome foi trocado de Saulo para Paulo. Saulo quer dizer poderoso. Paulo significa pequeno ou ninguém. O que aconteceu com Saulo de Tarso a caminho de Damasco foi que ele simplesmente tornou-se manso. É isso que mansidão quer dizer. Quando entendemos a definição da palavra manso, compreendemos o elogio feito a Moisés. Moisés era um homem muito manso. Temos aqui uma grande declaração a respeito de Moisés e Arão. No nosso último estudo vimos que Deus trocou uma nação de mais de 2 milhões de pessoas por apenas 2 homens. Você lembra? Caleb e Josué, porque eles creram em Deus e o seguiram incondicionalmente. Agora vemos Deus falando que trocaria a nação inteira por um homem apenas. Ele diz: Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Dá para perceber quais são os valores de Deus? Deus valorizou tanto assim esse homem manso porque ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Por isso Deus trocaria toda uma nação por um homem apenas. Acho isso impressionante. Impressionante também é a intimidade que Moisés tinha com Deus. No livro de Êxodo, Deus do livro de Números. Algumas vezes achamos que Deus não é justo e esse é uma das vezes. Talvez que muitas pessoas até chegam a pensar: Deus, isso não é justo. Quando você vê Moisés, um homem tão importante, e o erro sem importância que cometeu, você se pergunta: por que Deus o puniu dizendo que ele não poderia entrar na terra prometida? O relato continua assim. Disse o Senhor a Moisés: Toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenei a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão seguidos não é uma igreja muito confiável. Devemos esperar um determinado comportamento dos membros. Mas, de acordo com as Escrituras, uma igreja deve esperar de seu líder mais do que espera de seus membros.
Deus leva a posição de líder muito a sério. Vimos isso no livro de Levítico. Moisés ocupava a posição de liderança, e o que seria um pequeno erro para os outros por causa da posição que ele ocupava, Deus não considerava um pequeno erro. Aparentemente, seu pecado foi mais ou menos assim. Primeiro Deus disse: ordenai a Arão reuniram o povo diante da rocha. Eles disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Nós nos referirmos a esse incidente como o pecado de Moisés. Não parece um exagero? O pecado desse homem parecia muito pequeno, especialmente se comparado com os pecados do povo com o qual ele estava lidando. Quando você pensa em toda a paciência que ele teve no deserto durante 40 anos, em tudo que ele teve que aguentar, e porque uma vez ele perdeu a paciência, Deus disse: chega, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Olha, para nós isso parece duro demais, não é verdade? Há algumas considerações que devemos fazer com respeito ao castigo de Deus. Primeiramente devemos dizer: o juiz de toda a justiça não julgaria com justiça? Nós não temos o direito de sugerir a Deus o que é justo e o que não é. É Deus quem determina o que é o certo e o que é justo. Acho interessante observar nessa narrativa que Moisés nunca reclamou de seu castigo. O livro de Deuteronômio diz somente que ele falou sobre isso com Deus um dia, e Moisés nunca mais tocou no assunto novamente. Ele não reclamou e nem disse que era justo ou injusto. Outra conclusão que podemos tirar desse incidente é que Deus estabelece um padrão mais alto para os líderes do que o padrão estabelecido para o povo. Nunca se esqueça disso, especialmente se você for um líder. Creio que as Escrituras deixam bem claro que Deus estabeleceu 2 padrões. Quando nos tornamos membro de uma igreja, tomamos conhecimento de alguns padrões que deveremos seguir. Uma igreja que não tiver um conjunto de normas e padrões para serem rocha que te dê as suas águas. Ele não falou a rocha. Ele bateu na rocha 2 vezes com a vara. Isso foi desobediência. Deus mandou falar a rocha. Ele bateu na rocha. Não uma, mas 2 vezes. Moisés perdeu a paciência. Ele disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? É óbvio que Moisés estava bravo. Deus acusou Moisés de outro pecado. Ele disse: não crestes em mim. Eu não estou bem certo do que isso significa, mas Deus, os homens de Deus como Moisés, Elias, Jó, Davi, o apóstolo João, sentiram-se assim em algum momento e até oraram, né? Senhor, me mata, eu quero é morrer. Você já desejou isso? Creio que isso acontece com muita gente. E acho que também acontece com pessoas de Deus, porque as Escrituras contam o que aconteceu com grandes homens de Deus. O esgotamento foi tão intenso que eles desejaram que Deus tirasse-lhes. Diz: visto que não cresces em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Sabe, percebemos aqui a seriedade do pecado de Moisés. Você se lembra quando Deus ensinou a Moisés todos aqueles segredos espirituais? Moisés, você não é o libertador, eu sou, e eu estou com você. Você não pode libertar ninguém, mas eu posso, e estou com você. Moisés, não é o que você quer, é o que eu quero, e eu estou com você. Então, quando aconteceu, Moisés, você não fez isso. Eu fiz porque estava com você. Deus havia ensinado essas lições a Moisés. O pior erro de Moisés foi ter dito: porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ele não estava santificando a Deus aos olhos do povo. Ele não deixou claro ao povo que era Deus que estava fazendo aquele milagre. Moisés estava levando a fama por aquele milagre. Essa foi a pior parte do pecado de Moisés.
A única maneira de enxergarmos tudo isso sob a perspectiva de Deus é perceber que Ele tem um conjunto de padrões que são conhecidos apenas por Ele mesmo. Deus nos revela alguns desses padrões, mas lembre-se de que é Deus que nos ensina a andar na retidão. Não somos nós que ensinamos a Deus. De acordo com o julgamento de Deus, o castigo de Moisés foi justo e correto. Parece que Moisés concordou com Deus. No capítulo 11 do livro de Números há outro incidente interessante envolvendo Moisés. Às vezes ouvimos expressões como: ele teve um esgotamento nervoso. Isso para descrever quando as pessoas chegam ao seu limite. Muitos homens de Deus nas Escrituras, tais como Davi, a respeito de quem as Escrituras afirmam ser um homem segundo o coração de Deus, tiveram um esgotamento nervoso, vamos dizer assim. Moisés foi um deles. As Escrituras dizem que Moisés era o homem mais manso da face da terra e que foi um dos maiores homens de Deus que já existiram. É interessante observar como até esses homens tiveram um esgotamento, vamos dizer assim. Eles chegaram ao limite. Eles são exemplos do que significa ter um esgotamento nervoso. Moisés, por exemplo, perguntou a Deus: por que pusesse sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi porventura todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o em teus braços a terra que juraste a seus pais? Você já se sentiu assim? Acho que todos esses grandes da vida, nós não conhecemos a vontade de Deus, por isso muitas vezes pedimos o que é errado. E porque Deus nos ama, Ele não responde aquelas orações que não estão de acordo com a sua vontade. Por essa razão, devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. É uma pena, mas agora eu tenho que parar. Voltaremos no nosso próximo programa falando sobre a receita de Deus. Isso lá no capítulo 18 de Êxodo. Aparentemente, Moisés implementou a ideia quando Deus mostrou que isso era a ideia dele e não do seu sogro, que não pertencia ao povo escolhido de Deus. Elias, Deus, quando seu povo chega ao limite. Não perca então. Até lá. Olá, estamos de volta para mais um encontro com a palavra, um estudo da Santa Palavra de Deus. Em nosso último encontro estudamos alguns casos de homens de Deus que tiveram um esgotamento. Vimos o exemplo de Moisés no livro de Números e há tantos outros cujas histórias estão nos livros do Velho Testamento. Homens que chegaram ao ponto de desejar que Deus lhes tirasse a vida. Tiramos uma lição para a nossa vida com o livro de Números e com o exemplo de outras pessoas da Bíblia que tiveram um esgotamento nervoso. É isso mesmo. Quando homens de Deus sentem-se esgotados, oram pedindo o que não devem. Por exemplo, que Deus lhes tire a vida. Mas porque eles têm um coração correto diante de Deus, Deus lhes dá uma resposta correta. No capítulo 8 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo registrou um texto muito profundo. Ele disse que não oramos o suficiente porque não conhecemos a vontade de Deus. Sabemos que se orarmos segundo a vontade de Deus, receberemos aquilo que pedimos. Mas o problema é que na maioria das vezes não fazemos a mínima ideia de qual seja a vontade do nosso Deus. Por isso não oramos. Em Romanos capítulo 8, versos 26 a 28, Paulo afirma que devemos orar mesmo que oremos errado. Se você orar errado, mas o seu coração estiver correto diante de Deus, o Espírito Santo que habita em você e conhece a vontade de Deus, intercederá por você, de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, se você orar errado e seu coração estiver correto diante de Deus, Deus dará a você o que é certo, mesmo que você não saiba o que é e como orar. Parece que funciona assim. Se o seu coração está correto diante de Deus, não tem como você não ser respondido. Mesmo que você diga: Deus, me mate, estou deprimido, quero deitar e morrer. Deus não vai matar você, mas vai dar aquilo que você realmente precisa. No caso de Moisés, ele deu 70 homens para o ajudarem.
Deus respondeu mais ou menos assim: Você acha que você tem que fazer tudo sozinho? Olha, Moisés, isso é um trabalho em equipe. Você precisa convocar mais pessoas do povo para ajudá-lo. Arrume 70 homens e traga-os ao tabernáculo. Eu porei neles o mesmo espírito que está em você. Isso não quer dizer que Deus tirou a liderança de Moisés. Significa que Deus dividiu a responsabilidade da liderança. Ele ordenou que Moisés repartisse essa responsabilidade com outras pessoas. Ele ungiu 70 homens. O sogro de Moisés já tinha sugerido que ele fizesse. Você lembra? Orou falando que queria morrer. Deus respondeu: Elias, você anda negligenciando a manutenção do seu templo, o seu corpo. Agora, deite-se aqui e durma um pouquinho. Então Deus fez algo naquela ocasião, mas não encontrava um homem que o enxergasse. Ouvira ir um profundo sono sobre Elias, e quando estava no meio do sono, Deus o despertou e disse: Coma alguma coisa agora. A comida tinha sido providenciada sobrenaturalmente e Elias comeu. Depois Deus disse: Agora volte a dormir um pouco mais. As Escrituras dizem que quando Elias acordou do seu segundo sono, a energia que Elias ganhou com aquela carne durou 40 dias. Será que você, líder, não está precisando dormir um pouquinho mais? Olha, pense nisso, viu? Bom, se você ler todo o esforço físico que Elias fez quando desafiou os profetas de Baal, perceberá que ele estava esgotado fisicamente. Um dos versículos sobre restauração mais importantes da Bíblia é o Salmo 23 e verso 3, em que Davi diz: Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando negligencio o meu corpo ou meu espírito e fico esgotado, tenho que passar por uma restauração. Em Números capítulo 11, Moisés foi a Deus esgotado, sem forças. Deus disse: Você precisa que sua alma seja restaurada, Moisés. Vou mostrar a você como fazer isso. Mostrarei alguns caminhos de justiça. Quero que você ande nesses caminhos de justiça durante 5 anos. Os caminhos de justiça o levarão à restauração. É assim que Deus restaura o seu povo quando está esgotado. Não é como macarrão instantâneo, ou café instantâneo, ou chá instantâneo. Vivemos num mundo muito impaciente, não é mesmo? Queremos tudo instantaneamente. Deus não nos dá as coisas de maneira instantânea. Pode ser que Ele nos dê algumas coisas instantaneamente, mas a restauração que vemos na vida de Moisés é muito prática. Deus disse: Mostrarei os caminhos de justiça que restaura sua alma. Reúna 70 homens para ajudar você. Divida a carga, Moisés. Vamos dar uma organizada por aqui. Vamos nomear algumas pessoas e delegar tarefas a elas. Tão prático como a receita que ele deu a Elias. O que chama minha atenção é pensar que um homem tão importante quanto Moisés também pecava e chegava ao seu limite. Chegava ao seu limite, isso mesmo. Sabe que isso me consola até? Eu não sei quanto a você, mas consola-me quando vejo essas características tão humanas nos personagens da Bíblia. Faz-me bem ver que eram seres humanos comuns como eu. Assim não me sinto um caso perdido, não. Muitas pessoas pensam que quando nos convertemos, deixamos de ser humanos. Por isso acho importante que a Bíblia aponte as características humanas de seus personagens. Eles não são personagens mitológicos. São pessoas comuns, são tão humanos quanto você e eu. Mas acontece que eram seres humanos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso podiam fazer tudo o que fizeram. Gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa no livro de Números. No capítulo 22 lemos a história da jumenta de um profeta. Você lembra? Deus queria fazer algo e fizesse aquilo que ele queria. Deus tinha uma mensagem. Encontrou um burro que o enxergava. E foi através dele que Deus falou. Lembra? Através da jumenta de Balaão. Quando eu estava fazendo o seminário, tive sérios problemas teológicos.
Eu tinha uma questão martelando a minha cabeça e tinha dúvidas quanto à inspiração das Escrituras. Um dos meus maiores problemas era essa história de Números 22. Por alguma razão eu fiquei fixado nessa história. Perguntei aos meus professores super conservadores: escuta, eu tenho que crer que Deus falou através de um burro para ser salvo? Eu não sei por que a fixação nessa pergunta, mas eles ficaram realmente preocupados comigo e começaram a fazer reuniões de oração, porque eu tinha feito aquela pergunta. Você é salvo por causa da sua visão a respeito da inspiração da Bíblia ou porque crê no Evangelho de Jesus Cristo? Bom, na verdade essa era a minha pergunta, mas eu me fixei na questão do burrinho. Para mim era difícil acreditar que Deus tivesse falado através de um burro. Você já viu um jumento? Já ouviu o barulho que ele faz? Se você observar um jumento, perceberá porque não é nenhum elogio chamar alguém de jumento. O fato de Deus ter falado através de um jumento desafiava muito a minha fé. Conheço um pastor que certa vez foi a um banquete para donos de hotéis. O evento aconteceu numa cidade turística e sua principal fonte de renda eram os hotéis. O pastor foi convidado a fazer a abertura do banquete. Muitas vezes, em ocasiões como essa, os pastores ficam em evidência. Ele fez a abertura do programa, em que viria a ter momentos de constrangimento. O mestre de cerimônias contou várias piadas. Toda vez que ele contava uma de suas piadas, as pessoas olhavam para o pastor se perguntando o que ele tinha achado. O pastor não sabia como reagir. Todos sabiam que ele era um pastor. Será que ele deveria rir das piadas? Ele não estava confortável com aquela situação. Será que ele deveria demonstrar que não estava gostando daquela história? Como é que ele deveria reagir, hein? Foi então que lhe veio esse pensamento. Como Jesus reagiria